Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Milena Colpo e nós vamos falar um pouquinho sobre a violência doméstica, essa violência que nos últimos tempos tem tirado a nossa paz, tem nos preocupado, tem nos entristecido. Principalmente quando a gente olha os boletins policiais e quando a gente assiste televisão, a gente vê alguns crimes bárbaros que a gente não consegue compreender o que leva as pessoas a tomarem tais atitudes. Milena, bem-vinda. Sandra, então inicialmente gostaria de agradecer pelo convite, por poder estar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, muito polêmico, e nesse momento de pandemia ele surgiu e vem muito a escancarar, tanto na mídia, quanto nós estamos em casa podendo ver isso, acompanhando, então é muito importante a gente falar sobre. Tudo isso são notícias que nos entristecem, porque a gente não consegue dimensionar uma mãe, por exemplo, o caso de Planalto, que gerou um filho, que passou dificuldades para criar ele até os 11 anos, porque é difícil criar um filho, é desafio diário, e eu não sou mãe, mas eu sei porque eu tenho amigas e tenho sobrinhos. Então, é muito difícil tu criar, educar e de repente tu mesmo matar de uma forma tão bruta, tão violenta, que a gente não tem palavras para dizer o que leva uma mãe a cometer um ato tão cruel desses. Nesse momento, o que a gente pode pensar é que a violência, principalmente no momento da pandemia, ela se agrava por diversos fatores e por diversos ingredientes. São sempre situações e vão ser sempre notícias que vão chocar. E elas têm que chocar mesmo, elas têm que assustar da forma como elas vêm. E aí a gente pode pensar num leque de possibilidades que isso pode acontecer, Nesse momento da pandemia, o que a gente tem percebido para que a violência, as estatísticas e os números estão subindo, são alguns ingredientes. Então, o aumento de uso de droga, o aumento do álcool, a hipervigilância no caso dos agressores, e o isolamento por si só. Nesse caso exclusivo de Planalto, a gente pode pensar num leque de possibilidades até quanto genético, como um transtorno de psicopatia, a gente pode pensar numa questão de vulnerabilidade social, a gente pode pensar em alguém que em algum momento está com algum transtorno psicológico também, É necessário fazer uma avaliação do caso e principalmente uma avaliação desse indivíduo para que a gente possa ter uma completude maior do que leva alguém a fazer sobre isso. A gente não pode generalizar, Mas a gente precisa avaliar a situação, avaliar a pessoa para ver até que nível cognitivo, emocional e neurológico ela dispõe de cuidar do outro. O que mais choca é a frieza com que essas pessoas que cometem esse tipo de violência reagem. Se transformam de repente de uma pessoa amorosa,
E após o crime, uma pessoa totalmente fria, que não esboça, não expressa nenhum tipo de sentimento. Como é que a pessoa muda tão rapidamente de personalidade? Olha, a gente pode pensar que talvez essa pessoa não foi tão amorosa quanto parece, né? Talvez seja o primeiro indício para a gente poder pensar. Então, se a gente for falar de algum transtorno, como psicopatia, sociopatia e outros transtornos, então a gente vai pensar, bom, a característica principal sempre vai ser a questão de não conseguir ter contato humano, contato emocional com o outro. Então, muitas vezes esse contato amoroso não existia da forma como ele se mostra, né? Então, esse ponto, até que ponto se torna amoroso. E aí a questão da frieza, e é o que nós somos latinos, né? Nós temos esse contato muito com o outro, a gente se choca a partir do ponto que eu vou denegrir alguém no qual eu disse que amava, e isso com uma violência doméstica também. Como é que eu bato em alguém que eu amo? E talvez, justifica, né? Exato. Então, talvez os estudos, eles precisam também estar mais voltados, e a pesquisa, a gente poder entender, conhecer esse tipo de indivíduo, tentar estudar, avaliar, para a gente poder entrar com medidas protetivas. Porque eu prender, eu largar no presídio e depois, daqui 2, 3 anos, essa pessoa está solta, isso às vezes muito mais potencializa a raiva e outros sentimentos para que agora a sociedade vai pagar pelo mal que me fez também. Infelizmente é assim. Esses transtornos, a gente já nasce com eles, porque se a nossa personalidade, eu entendo que ela é construída no passar dos anos e com os exemplos que a gente tem em casa. Que os nossos pais são os nossos primeiros contatos. E ali a nossa personalidade vai se moldando, vai sendo construída. Essa pessoa já tem algum reflexo lá na infância mesmo, que ela se tornou um adulto dessa forma? Se a gente pensar em transtorno de psicopatia, em transtorno de sociopatia, e que não estou falando que seja o caso, né, dessa mãe, enfim, a partir de uma avaliação, mas se a gente pensar nesse transtorno, é um indivíduo que nasce psicopata. A forma como ele vai, né, demonstrar esse tipo de transtorno, aí a gente depende do ambiente. Então, se ele estiver num ambiente mais vulnerável, né, sem condições de educação, de amor, isso só vai potencializar para que eu possa ser alguém que cometa algum homicídio, enfim, as situações mais extremas. Se eu estiver em um ambiente que eu tenho uma maior educação, uma maior comunicação, se eu puder estar no lugar mais caloroso, o ambiente vai definir o quanto isso vai gerar na vida do outro. Aí, quem sabe, eu vou ter alguma questão mais leve, eu vou poder canalizar isso de uma forma mais branda, né? Milena, nos últimos dias a gente tem acompanhado diariamente os boletins da Brigada Militar, da Polícia, porque a gente também passa esse tipo de informação. E tem impressionado a quantidade de crimes e violências e agressões e outras possibilidades aí envolvendo droga e bebida. Por exemplo, aquele caso daquela criança do aeroporto, foi bebida, foi droga, foi distorção de personalidade? O que levou também a cometer aquela atrocidade? A gente fala sempre em atrocidade, principalmente quando vai a questão da idade, né? Então, quanto mais bebê, quanto mais criança. Sim. Agora, no mestrado, eu estou fazendo análise de notícias de violência sexual contra criança e adolescente. Então, eu estou olhando todas as notícias da mídia, tanto Zero Hora, um jornal, né? Em que a gente vai percebendo como é que essas crianças também são colocadas na mídia. Então, a gente precisa de uma avaliação mais apurada para poder definir o que acontece nesse momento. Mas a questão da vulnerabilidade é um ponto muito importante. Eu vi muitas notícias como essas, que o uso da droga, o uso do álcool, ele potencializa em qualquer pessoa que tenha já alguma questão de avaliação de personalidade, que ela possa explodir, né? Já tem estudos que comprovam que agora, durante a quarentena, e a gente entende de um lado que a quarentena nos causa alguns sentimentos que antes a gente não parava para perceber. Por exemplo, a angústia, a ansiedade, alguns descontam na comida, outros na bebida. E tudo isso não é saudável, tanto de um lado quanto do outro. Mas a bebida ainda é o maior problema, porque a pessoa tem reflexos, tem atitudes que não eram esperadas dentro de casa que ela tivesse. E aí? O que a gente pode pensar sobre isso, tá? A violência doméstica, principalmente contra a mulher, ela já é uma epidemia dentro de uma pandemia. Então, se a gente pensar que ela causa violência, a gente está pensando de uma forma errônea. Ela agrava, ela impulsiona a violência. E aí o homem também, ele não é violento em função da quarentena. Ele se torna mais agressivo, ele tem comportamentos que já são esperados. Isso só é potencializado, e potencializado por alguns ingredientes. Então, o aumento do uso de álcool, o aumento do uso de drogas, o isolamento por si só e a hipervigilância.
né? Ele está muito mais controlador, está mais vigilante em relação à mulher. Sairemos diferente dessa quarentena ou permaneceremos as mesmas pessoas? De que forma o nosso psicológico vai ter uma alteração? Eu acredito, e aí a gente tem que pensar quando as pessoas me perguntam, então o que eu posso fazer nesse momento para a violência doméstica contra a mulher? Eu acredito e eu percebo muito nas redes sociais que a gente está usando a tecnologia para levar informação. E aí eu acho que são esses movimentos, quanto mais informação eu tenho de qualidade em relação a essas situações de violência, mais eu consigo identificar e ajudar. Né? Então, por exemplo, na PUC agora a Luísa lançou uma cartilha com estudantes de violência sexual contra criança e adolescente que informa sobre violência doméstica nesse isolamento. Onde que eu denuncio, quais são os canais, o que eu posso fazer. Se eu identifico, eu tenho conhecimento do que a minha vizinha está passando, do que algum familiar meu está passando, eu posso denunciar através de um 180, eu posso ligar para um 190 da Polícia Militar para poder chegar naquele local, eu posso fazer uma rede de apoio, né? Eu posso ir no Instagram, nas mídias sociais e divulgar aquilo que eu sei, compartilhar. Então eu acho que alguns movimentos estão sendo feitos para que esse tipo de violência, ele seja formado por uma rede de apoio para poder libertar essa mulher. O ciclo de violência dura de 9 a 10 anos. Nossa, é bastante longo. É bastante tempo. Então, quanto mais informação de qualidade eu tenho, são esses movimentos de falar sobre, eu acredito que possa haver algumas mudanças. E aí, eu sou uma psicóloga e eu sou testemunha e teimosa em acreditar que o ser humano sempre vai poder melhorar e mudar. Então, tem umas sementes de esperança que a gente sempre tem que acreditar que vai fazer com que a gente possa sair com um novo olhar. Mudar por completo uma questão social, patriarcal e machista, como a gente vê em relação à violência, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda, mas eu acho que tem sementes bem importantes que são plantadas e que a gente precisa regar, né? É verdade, um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. É verdade. Por que é tão difícil denunciar, falar, às vezes até para uma amiga que está tendo a violência dentro de casa? Porque a violência não é só bater, às vezes a violência é a forma com que tu se dirige à pessoa, da forma com que você trata a pessoa que vive contigo. Isso é uma violência e às vezes muito mais dolorida do que bater. É difícil denunciar pela vergonha, pela culpa e pelo medo. Hoje, 72% das mulheres, elas permanecem com os seus companheiros, né, em função do medo de vingança. Então, o medo delas é muito que ele vai se vingar e as ameaças vão ser concretizadas. Então, eu vou matar os teus filhos, eu vou encontrar tua mãe, né? Então, esse medo da vingança faz com que a mulher perpetue estar nesse movimento de violência. A violência, ela é caracterizada por um ciclo. Então, para a gente poder entender como denunciar e como ajudar, a gente precisa entender como é que o ciclo funciona. O ciclo funciona da seguinte maneira. Então, primeiramente, nós temos um aumento da tensão desse ciclo. Posteriormente, nós temos as agressões, e que elas podem ser físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais. E aí é o momento que a mulher é agredida, ela quer denunciar. E muitas vezes, Sandra, ela volta para alguns ambientes da rede de apoio, como saúde, delegacia, e muitas vezes é reforçada a violência. Então, mas tu tá de novo aqui, mas tu vai tentar denunciar, mas aí depois tu volta para casa, e aquela lá já veio tantas vezes. Então, às vezes reforça a culpabilidade da mulher e ela pensa, então realmente esse é o meu lugar. E aí depois dessa tentativa de denúncia, desse segundo ponto, que é a agressão, nós temos a lua de mel. E aí que é o companheiro, eu vou mudar, não vou mais fazer isso, é que eu estava alcoolizado, mas também, olha, tu me provoca. Sempre tem uma justificativa, né? Sempre encontrado uma justificativa, mas olha a roupa que tu colocou. E aí a mulher vai internalizando uma culpa também, né? De pensar, bom, se eu não tivesse colocado também, não podia ter arrumado essa encrenca pra mim hoje, elas falavam muito. Pois é, já que tu tocou nesse assunto de roupa, esse assunto é bastante amplo e gera muitas linhas de pensamento. Tem muitas hashtags na internet, eu uso a roupa que eu quiser, sabe, aquela coisa toda. Mas a roupa em si, a mulher tem que ter um cuidado também ao se vestir. Qual é a tua avaliação sobre essa questão de roupa? Tem que ter um consenso entre o casal? Muitas vezes eu sei que o meu marido tem ciúmes. Então eu tenho que ceder também ou eu não? Eu gosto de me vestir assim, eu vou me vestir assim e ponto final. Como é que funciona essa questão? Acredito que uma das questões que as mulheres que eram violentadas vinham muito era a questão da roupa, né? Era um ponto muito importante. Mas tu saiu com qualquer roupa. Quando um homem é agressivo, a roupa pode ser um potencial de que ele vá ser agressivo, mas não justifica nenhuma. Não justifica. E eu acredito que a mulher tem que ter a liberdade para poder escolher, se eu não posso escolher nem o que eu vou vestir, que outros tipos de coisas eu posso escolher dentro de uma relação.
né? Então, não, eu vou ceder o que eu vou vestir, daqui a pouco eu estou cedendo a forma como eu vou me sentar, e daqui a pouco a postura como eu vou fazer, daqui a pouco a minha profissão também, porque psicólogo, tu tem contrato com outros homens, né? E daqui a pouco a profissão, e daí, mas estudar a faculdade é um lugar onde tem muita gente. E aí, daqui a pouco, da roupa, não é o problema a roupa ceder, Sim. O problema é que tudo vai ser cedendo para que daqui a pouco você não tenha mais liberdade. E numa cultura patriarcal e machista, é lógico que a figura feminina sempre vai... A gente entra numa disputa de igualdade de gênero e aí a roupa, a forma de se vestir, a forma de se comportar sempre vai ser um ataque para uma figura totalmente de mulher só quanto mulher materna, mulher que se veste, se comporta dessa maneira, faz com que a gente tenha que quebrar esses preconceitos. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre a violência doméstica, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas acabam ficando mais em casa, alguns sentimentos ficam aflorados, algumas atitudes mudam, a personalidade também, ela segue por um outro caminho, às vezes direcionado por causa da bebida, por causa das drogas, por causa de transtornos que muitas vezes as pessoas têm e a gente não consegue entender algumas situações. E a doutora Milena Colpo está aqui hoje para esclarecer essas dúvidas e nos dar um pouquinho de conforto quanto à evolução do ser humano, quanto pessoa, quanto conviver novamente em sociedade, porque daqui a pouco a gente vai voltar, espero que logo, né, a se abraçar, ter contato com outras pessoas e a gente vai voltar modificado. Alguns para melhor, outros infelizmente não. E a violência doméstica, ela começa dentro de casa. Quando o pai agride filho, estupra filho, criança indefesa que não consegue se defender. E aí, como é que a gente justifica esse tipo de violência? A violência doméstica, a violência no âmbito intrafamiliar, ela é uma violência de ciclos. Sim. Então, tanto na violência sexual contra a criança e adolescente, ela também é premiada por ciclos, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu vou adquirir a confiança, né? As pessoas acreditam que violência contra a criança sexual é só a penetração, é só o estupro e não é a molestação, né? É um ciclo que também começa tanto quanto a violência doméstica, com pequenas ações e que aí são microtraumas que a gente vai criando e é que aí nesse processo a gente vai tendo a violência. Nesse momento que a gente vive violência, dessas epidemias que a gente tem, nós temos alguns obstáculos, né? Então, o acesso à saúde, o acesso à educação, eles estão limitados. E aí eram algumas fontes em que a gente poderia detectar situações agressivas contra crianças, contra a mulher. Então, a gente tem que se remodelar nesse tempo, se adaptar, para que a gente possa auxiliar essas pessoas numa rede de apoio.
E quando a gente voltar, nós também teremos consequências positivas e negativas. E aí, quando eu falo em consequências negativas, eu falo da saúde mental. Nós passamos por um período de estresse muito grande em relação ao distanciamento social, a nossa ruptura de rotina, né? Nós tivemos que nos adaptar na nossa profissão, na nossa família, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e aí nós temos algumas questões de ajustamento que nem sempre são adaptáveis, e aí nós temos consequências, e vão ter consequências depressivas, ansiosas, angustiantes, de pânico, né? E que aí a gente precisa procurar tratamento psiquiátrico, psicológico para dar conta disso, para nossa saúde mental estar em dia, para a gente poder estar saudável nas nossas relações. Pois é, Milena, o ser humano ele tem uma capacidade infinita de se moldar, se modificar, de melhorar. Basta ele querer. E agora, diante de toda essa pandemia que a gente vive, a gente tem percebido que está tendo muito estudo de caso, muita informação sobre essa moldagem do ser humano, de que forma a gente contribui dentro da nossa casa para que os filhos se tornem pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas mais compreensivas. Eu acredito que a gente pode ensinar aos nossos filhos e aos nossos familiares que o problema da violência, como a gente comenta, não é só lá fora. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que os problemas sociais são nossos. A partir do momento que eu penso que o problema da violência contra a mulher é da mulher, eu já estou eximindo a minha responsabilidade social. Então, se eu sou alguém que eu estou escutando uma mulher ser agredida, que eu posso ligar para o 190, que eu posso ir para o disque denúncia do 180 e denunciar, eu não faço essa parte, eu também estou sendo parte da violência. Eu estou perpetuando um ciclo, né? Então, poder ensinar que o problema social também é nosso, poder, na educação e na cultura, entender que a igualdade de gênero é algo muito importante a ser trabalhado, que a mulher necessita e precisa dos mesmos direitos do que o homem para trabalhar, para estudar, sabe? Então eu acho que é esse tipo de educação, esse tipo de ensinamento dentro de casa, a empatia com o outro, o vínculo com o outro, né, faz com que a gente possa ter novas percepções além do isolamento. Né, que começa dentro de casa. Então eu poder entender que a violência é um problema sócio-histórico e cultural e que eu preciso e que eu posso interferir com uma rede de apoio, isso é muito importante. Quando acontecem esses crimes motivados pelas drogas, que é hoje um problema social imenso em todo o país, acho que no mundo todo, quando envolve drogas e bebida, e agora a gente sabe que esses dois se potencializaram, de que forma a mulher ela sai desse ciclo vicioso quando ela também faz parte do uso de drogas e bebida? Nós temos uma falha em questão de política pública. Então, esse é o ponto. A política pública tem que estar muito mais ampla e ela tem que estar muito mais incisiva em poder estar nesses locais. Então, a partir do momento que eu tenho uma situação em que existe muito de casais que também fazem uso de drogas, de álcool, então nós estamos falando de um vício. E a partir desse momento que nós temos um vício, a violência se propaganda e aí vai para os filhos. E aí não é só um ciclo de 9, 10 anos que uma mulher está numa relação abusiva. Às vezes é um ciclo transgeracional. E aí se eu não entro com uma política pública para poder encarar, bom, a gente precisa tratar o que é um vício, a gente precisa de uma rede na saúde, na educação, na segurança, para que dê conta dessas situações, eu vou ter daqui a pouco uma filha que também vai ser usuária de drogas e que vai encontrar uma pessoa, né, a partir daquilo que ela conheceu. Então eu vou encontrar uma pessoa que também... E aí vai um ciclo transgeracional de gerações de mulheres que acabam apanhando de agressores, que foi o que vivenciou em casa, que não teve acesso à educação, acesso a uma boa formação, e aí... Isso vai fazendo buracos catastróficos no ser humano e aí a violência só tem a se propagar. As pessoas se assustam com o número. Tem que se assustar. A gente tem que pensar que o que vem de número é o que as mulheres estão falando e denunciando. Ainda me preocupa que não denuncia. Ainda me preocupa que não denunciam. Ainda me preocupa um pacto de silêncio. Né? Porque o segredo e o silêncio, ele existe dentro do ciclo. E aí, a partir do momento que eu faço um pacto do segredo, é da vergonha, do medo, se não vão me ajudar, se realmente eu tenho culpa, né? Como é que eu vou ser jogada depois para fora de casa, o que eu faço? Né? Então, existe também uma questão muito social de ruptura que faz com que a mulher permaneça. A mulher não permanece só porque ela quer. Eu escuto muito, a mulher fica porque gosta de apanhar, porque quer. Não, a mulher nunca vai gostar de apanhar, ninguém gosta de apanhar. Né? Ninguém gosta desse sofrimento, mas perpetuam-se a violência por várias questões de vulnerabilidade social, falta de política pública e muito da rede de apoio que somos nós, seres humanos. Né? A falta de empatia, essa cegueira que a gente tem para a violência, né? De não é comigo, então não é meu problema. Né? Pois é, mas tem aquele tipo de mulher assim que é bem sucedida, tem seu trabalho, tem sua vida, e mesmo assim ela sofre a violência doméstica. E aí?
Com toda essa rede de apoio que ela tem, e aí? A violência, ela não escolhe nem cor, nem etnia, nem classe social, e ela acontece em mulheres que são muito bem-sucedidas também, e também é outro tipo de preconceito. Poxa, mas aí uma mulher que é formada, que tem um doutorado, que escreve, que tem seu trabalho, como é que ela vai ser suscetível a um tipo de violência? Nós encontramos no outro, muitas vezes, o que nós conhecemos no ambiente de criação em casa, né? E muitas vezes nós temos pais que também são muito bem instruídos, mas que nem por isso não são violentos, né? Nem por isso que não façam uso de alguma coisa, né? Então, eu acredito que muito disso, às vezes a gente procurar, eu sou um exemplo disso. Trabalhar com violência doméstica fez com que eu pudesse ver a violência doméstica que eu vivia dentro de casa. E aí eu pude olhar para essa situação e pensar, eu quero trabalhar com isso, né? O que eu não pude fazer pela minha mãe com 4, 5 anos, eu vou fazer para outras mulheres com 20 e tantos anos, né? Então, e mesmo assim a gente acaba se pegando em situações às vezes, tanto de pacientes, quanto na delegacia, em quantos lugares, pensar, bom, e o que eu faço com isso? E se eu tivesse lugar, será que eu daria conta? Né? E por mais a gente estar com toda essa informação, tem situações que a gente pensa, bah, agora eu não sei o que fazer, preciso recorrer à ajuda de outras pessoas. Então, é muito importante que a gente abra mão desses preconceitos, ele dá, bom, então se eu sou bem-sucedida, então eu não posso estar suscetível a nada. Não, eu acho que a gente tem que apoiar a mulher. Eu entendo do teu investimento, no estudo, na educação, do trabalho, mas às vezes a gente se torna vulnerável em situações também. Até porque, no início do ciclo, nenhum homem chega te batendo. Em um ciclo de violência, nenhum homem chega fazendo uma agressão psicológica, muito pelo contrário. Ele é um homem ideal. Né? Então é um homem que leva flores. Na lua de mel o ciclo é da idealização. Por que também é difícil a mulher sair? Porque o homem está sendo idealizado na relação, como a mulher também é idealizada, né? Então se eu estou idealizando alguém, mas o que as pacientes me diziam muito na delegacia? Mas ele é uma rica de uma pessoa, elas me diziam. Quando ele não bebe. E aí eu questionava, e quantas vezes ele bebe? Bebe todos os dias. Então... Mas no início era diferente. Então a gente se apaixona no início do que a gente conhece do outro. E aí a gente tenta resgatar com uma costura psicológica, encontrar o outro como ele foi. Né? E aí esse outro nunca existiu. Nós desenhamos essa pessoa. E aí isso não tem classe social que dê conta. Né? Isso não tem classe de educação que dê conta, porque é muito no íntimo, no cru do ser humano. Né? E aí essa idealização também faz parte do ciclo. Não é só violência dentro de um ciclo. Não é só bater. É também flores. É também lua de mel, é também eu vou mudar, eu vou voltar a ser o que eu era. E aí muitas vezes se perpetua por poder estar nessa idealização de eu também quero ter um relacionamento, né? Ele vai mudar, eu vou salvar ele. Muitas mulheres estão num relacionamento violento porque tentaram salvar os pais e não conseguiram. Com certeza. E aí vão salvar a família. Não, eu já perdi a minha família de origem, eu não vou deixar perder essa. Eu vou salvar, eu vou ajudar, eu vou ter paciência, né? E a esperança de todo mundo é sempre poder mudar alguém, é tornar o ser humano um pouco melhor. E quando a gente tenta, por exemplo, já teve casos de homens que mudaram realmente? Sim. E aí a gente pode pensar, por que eu te respondo isso, tá? Porque a gente conhece tudo sobre as mulheres. Se tu me perguntar quantas batem, quantas apanham, nesse ciclo de violência como é que funciona, as estatísticas, então, em 1 hora uma mulher morre, cada 2 minutos 5 estão sendo violentadas, espancadas, a gente vai saber. Agora, sobre os homens, o que a gente sabe? Por que um homem também fica perpetuando uma violência, batendo, humilhando, controlando, né? Nós temos uma situação social, cultural, patriarcal, machista, que sim, ela potencializa muito essa situação, né? Mas olhar, 70% dos homens sofreram violência em casa. Pois é, eu ia te questionar sobre isso. Então a gente também não tem muito acesso a esses dados, e aí talvez a luta contra a violência em relação à mulher está em conhecer os homens. Né? E também tem aqueles casamentos que os dois são violentos. Não é só um, não é só o homem que é culpado, a mulher também tem a sua parcela de culpa. Tem relacionamentos em que a mulher ela tem uma questão de violência muito mais psicológica e até financeira. Né? Eu tenho uma colega de mestrado que estuda sobre isso, a questão da violência silenciosa do homem na questão financeira. E aí é onde, e na questão psicológica também, né? Então tem homens que são, sim, é uma realidade pouco falada também, por causa da situação social machista, né? Como é que eu, enquanto homem, vou chegar numa polícia e vou falar, eu tô apanhando de uma mulher? Para o homem é muito mais difícil, ele até falar para um amigo isso, que está sendo de repente agredido dentro de casa. Mas é um assunto que a gente sabe que existe e não tem como não falar sobre isso. E aí, quando a gente leva informação e a gente fala sobre isso, a gente quebra um tabu. Pois é. A gente quebra um tabu. E aí a gente vai começando... A violência contra a mulher, ela não é falada, ela tem que
ter sido falada há muito tempo, ela é falada recentemente, a gente conquistou o voto ontem, a gente conquistou estar no mercado de trabalho ontem, né? É muito perto, então é uma caminhada longa. E também para a questão masculina é uma caminhada longa, né? Mas levar a informação, se identificar com as informações, é o que também potencializa o outro lado, de ser ouvido, né? Então essa insistência que a gente tem, tanto em clínica, quanto em saúde, quanto em educação, ela precisa ser investida com política pública, para que a gente leve informação. E é um assunto bastante antigo, né? Porque algumas pessoas podem dizer a violência surgiu nos anos mais modernos, mas não. Se a gente parar e voltar atrás lá dos nossos avós, bisavós, acontecia até, digamos assim, mais descarado do que a gente vê hoje, né? Porque não existia punição nenhuma. A mulher era uma escrava dentro de casa em alguns casos. Não tinha respeito nenhum por ela. Sim, e aí, por isso que eu falo que é uma questão de uma construção muito cultural, e aí a gente percebe que é transgeracional, então eu vou encontrar, então muitos casos, eu lembro a primeira paciente que eu tive na delegacia, eu lembro que ela me dizia, olha Milena, meu pai bateu na minha mãe e bebia, e meu avô bateu na minha mãe e bebia, e aí eu encontrei alguém igual, como? É né? isso aí. E a resposta está exatamente aí, numa questão do que eu aprendi em questão transgeracional. E não porque tem situações que a gente nem vê, mas o fato da gente saber e que aconteceu faz com que a gente tenha um acesso interno de saber, bom, isso não é tão desconhecido assim, quanto parece. Isso é muito mais conhecido do que parece. É verdade. Milena, o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para todas as pessoas, para todas as famílias que nos acompanham, referente a este tema, que é tão importante a gente falar, que a gente não pode se fechar e achar que ninguém precisa saber. Não, a gente tem que falar, é assim, né? Olha, eu poderia falar sobre as orientações básicas, que é a gente ligar para o 190 caso você seja testemunha de alguma agressão contra a mulher, e que também você pode ligar para o 180, que é o Disque Denúncia, para poder fazer denúncia em relação à violência contra a mulher. Mas eu acredito que mais do que isso, a gente precisa perceber a violência contra a mulher, ou qualquer tipo de violência, como um problema meu e seu, como um problema social. E a partir desse momento que a gente consegue lançar esse olhar significativo a entender que o problema do outro, que degrina e afeta a vida do outro, também é um problema meu, é muito importante que a gente tenha esse crescimento social. Então, o recado que eu deixo é que a gente possa, nesse momento de isolamento, ter um maior vínculo e empatia para as pessoas que precisam. E poder entrar no acesso à comunicação, acesso aos lugares de saúde, à psicoterapia online, né, à disposição de tantas pessoas que estão para ajudar nesse momento. E formar uma rede através da tecnologia, da comunicação, para que a gente possa estar mais próximos, não só nesse momento de isolamento, mas em todos os momentos da violência das mulheres que estão precisando da gente. Quero te agradecer e dizer que é bem importante para todos nós poder te ouvir. Uma pessoa experiente no assunto, uma pessoa que tem conhecimento, que está aqui para ajudar, porque eu acho que o papel do psicólogo e demais profissionais da saúde é ajudar, seja quem for e da forma que for. Então, muito obrigada pelas tuas palavras, que com certeza ajudam muito, 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 para a gente até perceber o que acontece do nosso lado e às vezes a gente não quer enxergar o que está acontecendo. Obrigada. Sandra, eu que te agradeço mais uma vez pelo convite e também te dizer o quanto é importante esse local de comunicação, né? E o teu trabalho também, que leva informação todo o tempo e que é de muita responsabilidade, mas eu tenho certeza que tu também faz com muito amor, tanto quanto eu. Com certeza. Gratidão. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa semana.